Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou o professor Jackson e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema tecidos vegetais, né? Só que, mas professor, semana passada nós já estudamos esse conteúdo. Calma, quando eu falei para vocês, é um conteúdo extenso e aí eu tive que fazer em duas partes. Essa é a segunda parte, vamos falar sobre os tecidos maduros, né? Ou tecidos permanentes, que são derivados dos tecidos meristemais, que são aqueles que dão origem à protoderme, né, ao procâmbio e aos meristemas fundamentais, certo? Então, basicamente, as plantas que têm crescimento secundário, ou seja, em espessura, elas vão apresentar alguns tecidos, né, com funções específicas dentro da planta. Mas o que é isso, professor? Funções específicas. Vocês lembram que eu falei que os meristemas, né, que os tecidos meristemáticos, possuem células que são indiferenciadas, ou seja, eles não têm uma função definida dentro da planta, então elas podem criar qualquer tipo de célula, certo? Só que agora a célula já se diferenciou, ou seja, elas já apresentam uma função específica, assim como o nosso corpo. Cada órgão exerce uma função e trabalha de uma maneira a cooperar para que todo o metabolismo funcione de maneira coordenada, certo? Então nós vamos ter o tecido de revestimento, os tecidos de condução, os tecidos de preenchimento e os tecidos de sustentação. Professor, revestimento, condução. Condução é carro. Calma, gente. Quando falar em condução, pense em transporte, certo? Preenchimento, vai encher alguma coisa que está vazio. E sustentação, se vamos fazer uma comparação, uma analogia, é semelhante ao nosso esqueleto, né? Lógico que a planta não tem osso, mas ela possui estruturas que a gente pode fazer uma certa correlação com o nosso esqueleto, né? Os nossos ossos do nosso corpo. Então vamos lá, pessoal. De forma bem resumida, vamos falar sobre a epiderme. A epiderme é o tecido de revestimento, né, primário das células das plantas, né, monocotiledôneas, né, ou seja, que são aquelas que apresentam apenas crescimento longitudinal. Elas vão apresentar o quê? Células justapostas e aclorofiladas, ou seja, elas não vão ter clorofila, né? Revestem principalmente folhas e partes mais jovens das plantas, aparecendo também na zona perifera da raiz. E essa epiderme, ela vai apresentar alguns anexos importantes, né? Tais como os estômatos, os idagódeos, as cutículas, acúlios e os pelos, que se encontram principalmente na raiz, né? Exercendo a função de absorver nutrientes, água, certo? E em algumas plantas, esses pelos vão liberar uma substância que vai causar uma reação na nossa pele, no nosso corpo. Certo, pessoal? E a epiderme é o tecido de revestimento, né? Só que das plantas de crescimento primário, ou seja, longitudinal, né? Aí tem aqui uma foto para expressar, né, como é que estão essas células dessas plantas. Estão bem unidinhas ali, todas bem juntinhas, né? A gente vê que não tem, as paredes celulares são bem delimitadas, não tem muito espaço entre uma e a outra. Então assim são as células, né? E agora eu apresento aqui para vocês alguns desses anexos. Esses anexos são oriundos do sistema do tecido meristemático, né? Ali da protoderme, que vai originar a epiderme, e os anexos, né, que são esses, os tricomas, os acúlios, né, ali embaixo, ó. Não sei se você já viu, recebeu uma rosa, né, de alguém. Você percebeu ali que é fácil tirar porque elas não são espinhos propriamente dito, elas são apenas estruturas, né, da epiderme da planta, que elas têm a principal função de quê? De proteger contra a herbivoria. Herbivoria, o que é isso? Herbivoria é o ataque de animais que se alimentam de plantas. Isso, os herbívoros. E em algumas plantas, como as plantas carnívoras, elas vão produzir substâncias que vão atrair suas presas para dentro. Exatamente, né? E nós temos ali a cutícula ela
ela funciona basicamente como um impermeabilizante, né, principalmente nas folhas. Ela impede que a água saia, né, com facilidade através do processo de transpiração da planta. E aí nós temos uma outra parte, que agora vamos focar no crescimento secundário das plantas, que são as dicotiledôneas, né, as gimnospermas e algumas angiospermas, né? E aí vamos falar do suber. O suber, gente, é aquela estrutura que é derivada, né, do sistema meristemático secundário, que algumas células dessas, elas têm o poder de se desdiferenciar, de voltar a ser jovem. E aí ela vai surgir, né, de um tecido meristemático chamado felogênio, né, que vai originar para fora, mais externo, esse suber, que são várias camadas de células mortas, né, que vão estar o quê? Encharcadas, cheias de uma substância lipídica chamada suberina, né? E essa substância torna impermeável essa planta, né? Essa camada, né? Reveste principalmente as partes mais velhas, né? Como o caule e a raiz. Jamais, de maneira alguma, em hipótese alguma, vai reverter as folhas ou os pecíolos das folhas, né? Protege contra predadores, como eu falei para vocês, nas plantas de crescimento ali primário, também vai evitar o ataque de predadores, né? Contra o excesso de calor e até fogo. E o seu principal anexo são as lenticelas, pequenas rachaduras no suber que permitem as trocas gasosas. Olha aí, eu trouxe um exemplo para vocês. Nós temos dois exemplos aí. Esse é o ritidoma, e ali são as lenticelas, que são essas pequenas rachaduras que permitem que haja essa troca gasosa, né, da planta. E aí vemos para o parênquima. O parênquima são células vivas e volumosas e com grandes vacúolos, né? A parede é pouco espessa justamente porque ela tem aquela capacidade de voltar a ser célula jovem. Ou seja, ela é uma célula jovem que amadurece, se diferencia. Lá na frente ela pode se desdiferenciar e voltar a ser uma célula jovem, se reproduzindo de grande quantidade. E aí ele vai estar presente principalmente nos tecidos fundamentais e pode ser parênquima clorofilado, né, que apresenta cloroplastos, de reserva, que vai armazenar alguma coisa na planta, de preenchimento, que vai preencher caule e raiz. Aí vamos ter de preenchimento os aquíferos, né, os parênquimas aquíferos, que vão guardar o quê? Água. Um exemplo são as xerófitas, são os cactos lá do Nordeste, né? Ali, como tem um tempo, né, ali escasso de água, então ele tem que ter essa reserva que é para poder se manter seu metabolismo funcionando. E aí nós temos o aminelífero, né, que vai guardar amido, um exemplo disso é a batata, e o aerífero, né, que vai guardar ali, né, uma certa quantidade de ar. Professor, para que a planta quer guardar ar? Justamente, temos o exemplo, a Vitória régia, né? Para ela se manter flutuando ali sobre a água, ela precisa ter ar dentro dela para manter a estabilidade e ela possa flutuar, ficar submersa, né? E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para vocês poderem ver melhor, né, como é que é estruturado os parênquimas, o aerífero, o aquífero, né? Aqui abaixo vocês podem ver como é que está organizado, mais ou menos as células. E aí nós vamos passar para o tecido de sustentação, que temos dois tipos. Eles podem ser o colênquima ou o esclarênquima. Professor, sustentação, mas o que é isso? Gente, calma. Toda criatura ela precisa de uma estrutura para se manter. Como é que você se mantém? Mantém o seu corpo através do seu esqueleto. Ah, professor, é através da minha perna. Não. A sustentação do seu corpo é justamente através do seu esqueleto. E as plantas, ela vai apresentar dois tecidos justamente para exercer essa função. Alguns para determinadas áreas, outros para outras áreas, né? Por exemplo, o colênquima é um tecido com células vivas, né? Apresentam cloroplastos e eles vão estar presentes principalmente nos caules verdes e pecíolos das folhas. Se é caules verdes, é meristema primário,
árvore, crescimento, né, em comprimento, não em espessura. Já o esclerênquima, ele tem células mortas e resistentes, impregnadas de lignina, tornando-as rígidas. Aí, para vocês verem, outra imagem, aquela imagem ali acima eu já expliquei como é que se faz, né, de fora para dentro, as camadas da árvore. E aí nós vamos ter os tecidos vasculares, assim como nós também temos as nossas veias e artérias. Na planta ela vai apresentar dois tipos de tecido de transporte, né, de vasculares, que são o xilema, que transporta água e sais minerais da raiz até as folhas, né? Possui células denominadas elementos de vaso, que são alongadas e dispostas em sequência formando vasos condutores. Já o floema transporta o produto da fotossíntese, a seiva elaborada, possui células clivadas e companheiras dispostas em forma de feixe. As células clivadas possuem poros que permitem a comunicação com todas as células. E as células companheiras ajudam na condução da substância. Então, gente, vocês viram que é muito importante a planta ter esse crescimento, né? Então, olha só, como nós temos nossos tecidos, a planta também vai ter os tecidos dela, só que de uma forma diferenciada. Não com as mesmas estruturas, nem com os mesmos elementos, mas aquilo que a planta propicia, né? Através dos seus meristemas. E aí eu trouxe essa imagem para vocês, que ilustra basicamente o xilema e o floema. E agora vamos para o exercitando. A nossa primeira pergunta é o quê? Olha só, são importantes tecidos de sustentação dos vegetais. Quais são os tecidos? Acabei de explicar que são tecidos de sustentação. Quais são eles? Você poderia me dizer? Você já fez a sua escolha? Sabe qual é? Vamos ver se acertou, hein? Olha só, alternativa B. Colênquima e esclerênquima. Exatamente. Colênquima e esclerênquima são os tecidos de sustentação dos vegetais. Vamos para a segunda pergunta. Sabemos que os tecidos permanentes são frequentemente classificados de acordo com a sua função na planta. Entre esses tecidos, ou entre os tecidos a seguir, marque aquele que é um tecido permanente com a função de revestimento. E aí nós temos as opções: felogênio, colênquima, parênquima, periderme e esclerênquima. Qual é a alternativa certa? Periderme, exatamente. É aquela casca mais externa formada pelo meristema secundário, né, que vai formar os tecidos permanentes. Então, pessoal, por hoje a nossa aula se encerra aqui. Infelizmente, não dá para a gente falar tudo que a gente queria falar, todas as características importantes, mas eu deixo aqui 2 links para vocês poderem aprofundar esse conteúdo, se você tiver interesse. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque para ver esta e outras aulas. Um grande abraço e até a próxima!